igreja pode se assentar, Deus abençoe. Já podemos expressar a nossa gratidão a Deus por essa liberdade, esse tempo maravilhoso da manifestação da palavra de Deus, que realmente tem nos tirado da prisão e tem nos dado uma perfeita liberdade para adorá-lo, para servi-lo. E vir à igreja hoje é mais do que um privilégio, é uma bênção incomparável, né? Não porque temos uma boa igreja, mas porque temos um bom Deus, temos uma palavra maravilhosa e temos a liberdade para adorar a Ele e servir a Ele. Graças a Deus por isso. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que está pela internet também, né? Está pela internet. Deus abençoe vocês que nos assistem todas as terças-feiras. Nós temos um programa direto na internet chamado A Hora Tem Chegado. Mas hoje nós estamos falando diretamente de Toledo, da igreja em Toledo, já que estamos aqui nessa oportunidade. Tivemos já um casamento sábado passado, tivemos culto aqui domingo passado, e vocês que têm nos acompanhado as nossas transmissões, tanto daqui como de Curitiba, nosso único desejo é que essas ondas sonoras, ao chegar em seus lares, possam levar boas novas do Evangelho, uma palavra de consolo, de alegria, e também a palavra da cura, pois sabemos que a palavra de Deus cura em verdade. E quando ela se manifesta, ela traz todos os seus benefícios. E estou crendo e sabendo que foram muito abençoados as reuniões de sábado passado em Curitiba e também domingo. Nosso pregador ali foi o irmão Elismar Mendes, e eu creio que Deus usou para benefício da igreja. Nós estamos felizes com esses cooperadores, todos eles, tanto os que pregam como os que cantam. Nós estamos bem assessorados pela graça de Deus. E é bom estar na casa de Deus, né? Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esta realmente é a casa do Senhor Jesus. E nós, como sua família, somos bem-vindos aqui todas as vezes. Queremos que essa noite não será diferente. Então, depois que nós falamos no domingo sobre a excursão para Joinville, queremos dizer que está confirmado, então, o ônibus para Joinville, né, irmão Isaac? Está confirmado, né? Agora, nem que for só a metade, mas que o ônibus vai, né? Está confirmado. O motorista é irmão Gilson? Ei, irmão Gilson, é uma bênção, né? Além de participar das reuniões também, mesmo no seu trabalho, levar o povo de Deus, eu creio que é uma bênção que Deus preparou para nós e preparou para você também, que se não fosse a excursão, quem sabe você não estaria lá, né? E Deus então preparou desta forma, graças a Deus por isso. Estamos felizes, né? De ter um motorista cristão para nos conduzir pela estrada, né? Até isso Deus deu para nós, né? Nós somos agradecidos a Deus por essas coisas, amém? E alguns eu creio que estarão indo de carro, mas aqui tem uns avisos. Olha, vamos prestar atenção nesses avisos. Eu gostaria que depois o irmão Isaac escrevesse na máquina lá e imprimisse e colocasse ali aviso para a igreja, esses recados aqui, né? Aqui está dizendo que as primeiras poltronas estão reservadas para os anciãos, né? Eles gostam mais de sossego e às vezes o barulho vai um pouco mais para trás, né? Então, os anciãos estão tendo o privilégio de escolher ir mais na frente, se eles desejarem, né? Mas se eles quiserem ficar lá atrás também, não quer dizer que eles não possam, né? Eles estão dando preferência, mas se eles desejarem sentar lá na cozinha, como era chamado antigamente, né? Lá nos fundos do ônibus, você tenha toda a liberdade. E a demais poltrona vai ficar a livre escolha. Aqueles que forem chegando aí, vão escolhendo. Os que pagarem primeiro. Então as poltronas vai ser assim. Você pagou, escolhe as poltronas vazias que tiver. É igual quando você compra lá no guichê da empresa, não é assim? Você vai comprar, se você chegar antes, você escolhe a poltrona. Se você chegar por último, você compra a que tiver.
Então, aqueles que foram pagando, já escolhe, olha, eu quero tal e tal lugar que tiver disponível, você pode, então, reservar. A saída será a 1h do dia 30 de maio de 2013, 1h da manhã do dia 30 de maio. O retorno será no domingo, dia 3 de junho, após o término da reunião. É necessário que levem roupas aqueles que vão depender de hospedagem, através do que as irmãs estão preparando lá, então levar roupa de cama, né? E cobertores. E para aqueles que não querem ir para o hotel, para aqueles que não querem ir para o hotel, né? Caso forem para o hotel, comunicar também até sábado, para que as irmãs lá não fiquem preocupadas de preparar o lugar e você não vai estar ali. Então, comunique também aqueles que não vão depender de hospedagem, já reservou hotel, já preparou, então comunique também até sábado, dia 26 de maio, não é isso, irmão? O pastor disponibilizou as refeições na igreja, é isso mesmo, está confirmado, né? E ele me disse que deveria comunicar para que eles preparassem, então será disponibilizado na igreja. Possivelmente, irmão Gilson, o ônibus vai ter que fazer essa locomoção das refeições, porque se for na igreja, né? Não sei onde é que vai ser, porque se for onde eles estão construindo, é no bairro, dá 6 quilômetros do centro. Então, não sei se vai ser na igreja ou... Não interessa tanto, não, né? Oito a 10. Tá bem. Tá bem. Vai ser onde? Então não vai ter problema. Então tá bem. Não, então tá bem. O valor da passagem é R$135. Amém? Então está avisado, esse aviso vai ser colocado ali, e eu creio que nós vamos, no intuito de somar o que for preciso da nossa ajuda nessas reuniões, cada cooperador que for solicitado ajudar, ou cada irmã que for solicitado ajudar, nós vamos lá para ajudar. Eu vou para somar, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Vamos estar ali junto com vocês, desde a quarta-feira à noite eu já estarei ali. Vamos estar junto com vocês, qualquer necessidade, o pastor de vocês estão ali também, qualquer dificuldade que vocês necessitarem de alguma coisa a mais, nós vamos estar ali para prestar todo tipo de apoio à igreja, a vocês que estarão indo. Então, eu cancelei o culto do sábado em Curitiba, né? O culto do sábado não terá em Curitiba, em virtude da reunião em Joinville. Mas o culto da noite nós teremos em Curitiba, normalmente, que voltaremos logo depois da escola, ou do culto de manhã, no domingo. Nós estaremos voltando para Curitiba, teremos o culto normalmente no domingo à noite. E vocês estarão regressando para Toledo. Logo após o culto da manhã, vocês estarão regressando. É bom nós, sempre quando nós vamos fazer uma viagem como esta, nós vamos com o coração aberto, nós vamos com o espírito voluntário, não vamos para cobrar, nós vamos para servir. E se tiver que sofrer alguma coisa, alguma dificuldade, com acomodação ou alimentação, eu creio que todos nós devemos ir como cristão, que não vamos ali para exigir muita coisa, nós vamos lá para ser abençoados através da palavra, né? E se não comermos bem ou não dormirmos bem, mas se nós alimentarmos bem pela palavra, já vale todo esforço. Eu gostaria que todos que vão nessas excursões fossem realmente como cristãos tolerantes, pacientes, né? Capazes de qualquer imprevisto, vocês atuarem como cristão em qualquer circunstância. Porque às vezes o diabo aproveita, né, para tirar a sua bênção, provocar a você por alguma dificuldade, e você acaba voltando da reunião contristado, abatido por algum acontecimento alheio àquilo que você imaginou.
Então vamos ali no espírito de oração. Eu gostaria que a igreja de Toledo já estivesse orando por essa viagem. Desde já nós vamos estar orando pela viagem de vocês, pelas nossas viagens em Curitiba. De Curitiba não vai ônibus, porque a maioria vai de carro. Então nós vamos ter mais de um ônibus que está indo de Curitiba. Em número de pessoas, nós vamos ter muito mais do que um ônibus indo de Curitiba a Joinville, porque a maioria está indo de carro, levando seus familiares. Então, vamos fazer desse encontro mais uma bênção, não é verdade? Mais uma bênção para as nossas vidas. Cabe cada um de nós. Depende como você vai, dependerá também como você voltará. Se você for para ser abençoado, Deus vai te abençoar. Você voltará abençoado também. Graças a Deus por isso. Eu creio que Deus vai nos ajudar a ter um bom tempo na presença do Senhor. Amém? E coube eu estar aqui nesta noite, mais uma vez. Eu estou contente pela a safra, pela igreja, pelo crescimento e pela como as coisas estão se manifestando, os pregadores, a luz que está vindo, os cânticos, né? Tudo que está acontecendo hoje não poderia ser atribuído à habilidade de um homem, mas sim à liderança do Espírito em nossas vidas, nos levando realmente a um amadurecimento. Como Brana disse que o mesmo sol que faz a planta nascer é o mesmo sol que traz a colheita. Ele disse, mas se aquele sol da colheita bater no sol que plantou, na semente que plantou, e pegar o sol que estava brilhando na semente e colocar ele para a colheita, nem a semente germina e nem a colheita iria amadurecer. Porque, ainda que seja o mesmo sol, mas sua intensidade no tempo da planta é um, e no tempo da colheita é outro. Por isso nós estamos agora não no sol da planta, nós estamos agora no sol da colheita. O sol da colheita é o sol para o amadurecimento, né? É o sol mais intenso para amadurecer o grão. Rejeitar esse sol é colocar em risco toda a colheita, toda a planta, todo o crescimento, todo o período passado poderá estar em risco. Por isso o profeta disse numa mensagem aqui, ó, eu quero antecipar aqui, na mensagem o sétimo selo, no sétimo selo, ele disse assim, olha, em breve o tempo acabará, em breve o tempo acabará. Milhões perderão suas vidas, não é milhares não, milhões. Milhões serão que agora creem que são salvos, serão contados como estopas para a era atômica. Veja bem o que o profeta diz. Milhões perderão suas vidas. Milhões serão que agora creem, diz que creem, que são salvos, serão contados como estopa para a era atômica. Você já imaginou? Não é um ou dois, são milhões, não é o incrédulo. Ele está dizendo que esses milhões são crentes, que agora dizem que são salvos, e serão levados como estopa para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Nós não estamos vivendo na última era, nós estamos vivendo na última hora. Amém? Não é mais questão de era, de anos. O profeta diz, nós estamos vivendo na última hora. Isso quer dizer a hora 1/10, não é? A hora 1/10. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, através da sua ajuda para o seu povo, para que eles possam olhar em direção à breve aparição de Cristo. Veja o que Mombrana pede a graça de Deus, né? Ele diz assim, ó, pela graça do Deus Todo-Poderoso,
através da sua ajuda para o seu povo, para que eles possam olhar em direção à breve aparição de Cristo. O ministério do Filho do Homem no próprio profeta foi pouquinho tempo, foi uma breve aparição. Mas quando nós olhamos para isso e vemos o que é a continuidade depois disso, por isso Mombrana está dizendo assim: eu estou pedindo a Deus, pedindo a Deus, através da sua ajuda, para o seu povo, para que eles possam olhar em direção à breve aparição de Cristo. Por quanto tempo, irmão Brana? Talvez 20 anos, talvez uns 50 anos, talvez 100 anos, eu não sei, talvez pela manhã, talvez mesmo nesta noite, eu não sei. E qualquer um que disser que sabe, ele está errado, vem? Eles não sabem, só Deus sabe. Sabe quanto é que demorou esse tempo que ele estava falando, dessa breve aparição ali, onde o Filho do Homem estava sendo manifestado? 2 anos depois, ele estava sendo tirado de cena. Foi tão rápido, quando tudo aconteceu. Eles podem demorar 10 anos, pode ser 50 anos, eu não sei, mas é muito rápido, né? Mas graças a Deus que nós aprendemos a olhar nesta aparição da maneira correta. Nós viramos a foto e nós entendemos que Deus mostrou para nós. Isso está nos fazendo entender pelo relógio de Deus que hora nós estamos vivendo. Nós estamos aprendendo a conhecer a hora, né? A hora que nós estamos vivendo. Nós estamos aprendendo a conhecer o momento que nós estamos vivendo e valorizando este momento. Por isso, cada culto hoje é muito mais importante do que alguns anos atrás. Se você soubesse que ia deixar seus familiares, você ia partir e que seu tempo estava terminado, você tem filhos, você tem pai ou mãe, você faria tudo para aproveitar cada minuto da sua vida ao redor das pessoas que você ama, que você sabe que o tempo realmente está terminando. Como nós temos a revelação disso, desse tempo, cada vez que eu encontro com vocês, vocês encontram comigo, cada vez que nós viemos na igreja, nós valorizamos esse tempo, né? Nós valorizamos esse tempo. Sabe por quê? Mombrana disse que um certo homem, isso é parábola do irmão Brana, eu gosto de contar o que o irmão Brana contava, porque tudo que ele contava era uma inspiração e traz ensinamento para nós, que não é apenas para fazer você sorrir, mas é realmente uma inspiração. Não estamos procurando livros em livrarias para contar história, para encher mensagem no final, no começo. Não estamos procurando. A mensagem do profeta tem tudo que nós precisamos. Tem filé mignon, tem carne com osso, tem carne de pescoço, tem nervo, tem tudo. Tudo que você precisar tem na mensagem de Mombrana. E eles que esse homem, todo dia de manhã ele abria a janela e olhava para fora e levantava as mãos e agradecia a Deus. Todo dia de manhã, não havia um dia que ele não abrisse a janela e glorificasse a Deus. O vizinho incomodado com aquilo, porque sempre, quando você é espiritual, você vai incomodar os vizinhos mesmo, né? Você não tem como não incomodar os incrédulos, eles vão se sentir ofendidos e vão perseguir. Os vizinhos incomodados um dia indagou para ele e disse para ele: eu noto que o senhor todo dia levanta as mãos na janela e vejo que você faz alguma reza, alguma coisa. O que acontece com o senhor? Pode estar chovendo, o senhor abre a janela. Pode estar de sol, o senhor abre a janela. Pode estar ventando, o senhor abre a janela. Aí eu disse: não, eu vou contar meu testemunho. Eu estava, por muitos anos, eu fui um homem cego. E durante a minha cegueira eu nunca tinha conhecido a beleza da natureza. Eu nunca tinha visto a cor das flores, eu nunca tinha visto a cor dos pássaros, eu nunca tinha visto uma folha, eu nunca tinha visto nada disso. E quando Deus abriu os meus olhos, e que eu vi o quão maravilhoso é a terra, quão maravilhoso é os pássaros, quão maravilhoso é as árvores, eu considero que todos os dias agora para mim é muito importante. Não importa se ele está nublado, se ele está frio, se ele está chuvoso. Para mim, que nunca tinha visto nada belo, um dia chuvoso hoje para mim é maravilhoso. Porque quando você é cego,
Por mais belo que fosse, você não veria. Mas quando você começa a enxergar, qualquer dia é para você agradecer ao Senhor. Que essa lição sirva para cada um de nós, que éramos cegos, mas hoje, irmão, é maravilhoso estar na casa de Deus, louvar o Senhor, apertar as mãos dos crentes, né? Estarmos juntos, porque um dia você não tinha isso, mas agora Deus abriu os seus olhos para ver, né? Lembra do cego de Nascença? Que Deus abriu os olhos dele? Ele viu a melhor coisa que poderia ver quando os seus olhos abriram. Nunca tinha visto nada, cego, cego, cego. Quando ele abriu, ele viu Deus. Teria coisa melhor para ver quando os olhos se abrem. E quando nossos olhos se abrem, nós veremos Deus também. Deus no irmão, Deus na irmã, Deus na igreja, no pastor, nos cooperadores. Você vê Deus por todo lugar. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Vocês que estão pela internet, continuem conosco. Creio que Deus vai continuar nos abençoando hoje e em todas as vezes que um pregador subir a plataforma e será transmitido, será no Espírito do Senhor para ajudar cada ouvinte a crescer e agradecer a Deus por mais um dia de vitória que Ele tem concedido. Vamos ficar em pé para lermos as Escrituras. Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vamos orar e depois nós vamos continuar com a leitura. Querido Pai, nós estamos aqui procurando cada dia enxergar, pois sabemos que quantas vezes mais nós ouvimos e nós cremos, mais podemos ver a glória do Senhor. Quão maravilhosas são as obras de Tuas mãos. Quão magnífico é esse grande arquiteto que edificou a terra e tudo que nele está. Pai Santo, por isso nesta noite, vendo que, ainda que admiramos as montanhas, admiramos as fontes de águas, como hoje estávamos admirando as orquídeas em suas cores variadas, estávamos admirando a própria natureza, Pai, mas algo muito mais especial, muito maior que nós admiramos, porque depois que o Senhor criou a terra, depois que o Senhor criou os animais, depois que o Senhor criou a vida botânica, o mar, os peixes, os pássaros, o Senhor criou a obra máxima, o Senhor criou o homem. Pai, seria uma loucura admirar tanto as obras de Tuas mãos menores e deixar de admirar a Tua maior criação, que é o homem, segundo a Tua imagem e semelhança. Portanto, nesta noite, Pai, faça-me admirar as virtudes de meus irmãos, a boa conduta, Senhor, o companheirismo, sabendo, Pai, que muitas vezes nós preservamos uma flor dentro do nosso lar, nós preservamos uma árvore porque ela pode florescer, e às vezes estamos, Senhor, arrancando as cascas de um, de outro, de um irmão, de uma irmã, falando que não deve, Pai.
sabendo que ali está a verdadeira obra de arte do Senhor. Portanto, nesta noite, ensina-nos a ver verdadeiramente aquilo que tem valor para nós, aquilo que realmente é essencial para as nossas vidas, ver o homem e a mulher, obra de tuas mãos, que estão portando hoje, Senhor, dentro de cada um o Espírito do Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Então nos deixa ver nesta noite essa bondade do Senhor, oferecida pelas mãos do teu povo, Pai, e admirar cada um deles em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos por ver no meu irmão, na minha irmã, esta obra de arte, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Esta é a nossa meditação nesta noite, sobre a Escritura que nós acabamos de ler. Jesus não argumentou muito sobre isso, ele apenas reconheceu que ele era o cumprimento daquelas Escrituras, ele próprio leu a Bíblia, disse, hoje tem se cumprido, fechou o livro. Agora, qual foi a atitude das pessoas quando as Escrituras estavam se cumprindo? A questão é, qual é a sua atitude quando Deus está manifestando o cumprimento da sua palavra? Qual é a sua atitude para esse cumprimento? Então, a Bíblia diz que, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Notamos que o próprio Jesus estava se referindo às Escrituras de Isaías 61, que aquilo estava se cumprindo nele. Maravilhavam de que ele estava falando coisas grandiosas, maravilhavam pelas suas palavras, mas a interpretação deles era filho de José. Eles não podiam entender que era o Filho de Deus. As Escrituras se cumprindo, Jesus se referindo a si próprio, como o cumprimento daquela palavra. E as pessoas admiravam. As pessoas estavam admiradas com aquilo. Mas, ao mesmo tempo que estava admirado, estava tendo uma interpretação errônea acerca daquele que estava falando, porque na interpretação deles, ele não era nada mais, nada menos do que um bom pregador que nasceu de José e Maria. E, na verdade, além disso, ele não era filho de José, ele era antes de José, ele era o Criador dos céus e da terra, ele era o poderoso Deus, ele era toda a Bíblia, mas mesmo ele se identificando quem ele era, eles diziam que era apenas o filho de José e de Maria. O Mombrana disse que tinha uns amigos que editavam uma revista, eu creio que era Arautos da Sua Vinda ou algo assim, era amigo do profeta, e acompanhava as mensagens de Mombrana, as curas, eles anunciavam na sua revista o que Deus fazia no ministério do profeta, anunciavam tudo aquilo. E um dia, o irmão Brana foi comer na casa deles, e estava sentado de um lado da mesa, e ele do outro, e ele dizia, irmão Brana, nós precisamos de um profeta, irmão Brana. A única coisa que vai nos ajudar é Deus enviar para nós um profeta. E o profeta estava do outro lado da mesa, e eles estavam dizendo, precisamos de um profeta. As Escrituras se repetem, a mesma coisa estão falando do irmão Brana, ou da palavra do profeta. Mas o que é que realmente o William Branham tem a ver com isso? Porque o próprio profeta, eu creio que nessa mensagem aqui, ó, o 7º selo, ele disse assim, agora, ele diz aqui, deixa eu ler isso aqui. Ele diz aqui, ó. Ele diz, eu achei muito interessante isso aqui, eu quero ler para vocês. Ele diz assim, nós não queremos nunca colocar um homem nisto. Vocês esqueçam qualquer coisa a meu respeito. Eu sou o vosso irmão,
um pecador salvo pela graça, indigno de viver. Isso é exatamente a verdade. E eu não estou dizendo isto para ser humilde. Esses são fatos. Não há nada em mim, nenhuma coisa boa, de modo algum. Em outras palavras, vocês não põem a ênfase, porque o que esse véu está fazendo é escondendo o poderoso que está fazendo as coisas. É atrás deste, é que existe uma mão poderosa, porque eu sou igual a você, amém? Eu sou igual a você, glória a Deus por isso, amém? Ele diz assim, ele ainda diz assim, olha, agora, quando isso seguir na fita, que já está, isso provavelmente afastará de mim uns 10.000 amigos meus, não inimigos, porque nós pensávamos que vai afastar de nós são os inimigos. Não, o profeta disse que essas coisas afastaria dele 10.000 amigos, não inimigos. Nós estamos no tempo de perder amigos, porque os inimigos nós já perdemos há muito tempo atrás, já ficou muito longe. Agora, quando a palavra se abre e você é conectado no cumprimento das Escrituras, a ponto que você possa crer que isto é a verdade, e você é taxado como um fanático, você é taxado como um fora da lei, aí você vai perder os seus amigos. Mas quando isto acontece, é a vindicação de que isto é a verdade, porque inimigos nós já deixamos para trás, agora é o tempo dos amigos se afastarem de nós. É loucura isso? Não, é a palavra do profeta, é a palavra de Mombrana que disse assim. Então aprenda a viver sem amigos, e aprenda a viver em Cristo, porque viver em Cristo, eu vou mostrar para vocês, viver em Cristo, no cumprimento da sua palavra, é perder privilégios, é perder amigos, e é ser discriminado. Por quê? Eles vão dizer que o irmão Brana está tentando colocar a si mesmo e fazer de si mesmo um servo ou um profeta, ou algo diante de Deus. Deixe-me dizer, meu irmão, isto é um erro. Estou apenas lhe dizendo o que eu vi e o que me foi dito, e agora você faça simplesmente o que você quiser fazer. Eu não sei quem vai, o que vai acontecer, eu não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Os céus se silenciaram, todos compreendem? Talvez seja a hora, pode ser a hora agora, que essa grande pessoa que estamos esperando que entre em cena, possa entrar em cena. O que isso faria? Perder os amigos. O que isso faria? O céu silenciando. Por quê? O barulho não estava, o silêncio não foi na terra. Pelo contrário, quando ele estava aqui na terra, e ele entrou em Jerusalém, montado em jumentinho, eu posso ver que todo o céu também estava calado, porque o barulho estava na terra, porque o maior personagem da história, desde a criação, antes da fundação do mundo, estava vindo montado em um jumentinho, e as pessoas gritavam, hosana, que vem em nome do Senhor, e eles cortavam galho, jogavam ali, gritavam e gritavam, ninguém entendia nada, mas ele estava cumprindo as Escrituras. Aí o profeta diz, olha, talvez seja a hora, pode ser a hora agora, que essa grande pessoa que estamos esperando, que entre em cena. O que é entrar em cena? O profeta disse que é como no teatro, sai um ator, vai lá, troca de roupa e volta com outro. Ele sai como um noivo, entra como um bandido, ele sai como um bandido, ele muda de roupa, ele entra como um palhaço. O profeta diz, é o mesmo personagem, usando uma roupa diferente. Então o profeta diz, pode ser esta hora, que entre em cena esta pessoa que nós temos esperado. Amém. Talvez esse ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra,
tenha feito o alicerce. Amém? Quem que fez o alicerce? O ministério de Malaquias 4 fez o alicerce. Para quê? Para esse grande que haveria de entrar em cena, para cumprir as escrituras. Lucas 17:30, tinha que haver um alicerce para isso. Ele disse: e se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Vem, se houver, ele crescerá e eu diminuirei. É verdade? Se cumpriu isso na vida de William Branham ou não se cumpriu? Ele diminuiu. Quem cria nele depois da abertura da palavra? Quem permaneceu na mensagem depois que a palavra foi aberta? Aquelas multidões de milhares e de milhares que ouvia, não existia mais. Agora ele se voltou para um pequeno grupo que estava na eleição de Deus para ouvir o que tinha sido guardado desde antes da fundação do mundo. Cadê os amigos que caminhou com ele pela África, que foi com ele na Finlândia, que viu o menino ressuscitar? Cadê o Jack Moore? Cadê o Sidney? Cadê os demais homens? Cadê aqueles homens do evangelho completo? Por que Mobrana não ligou para eles? Olha, irmãos, vem aqui, vocês são os homens pelos quais Deus vai revelar mistério. Não, nem sequer ficaram sabendo. Aquilo era para um povo que tinha caminhado com ele na expectativa de ver as escrituras se cumprindo, que não tropeçou do ministério de William Branham, mas esperou que viesse o maior, a revelação do Filho do Homem, que introduziria a abertura de toda a palavra. Não foi para o mundo. Isso foi para uma classe especial de pessoas que permaneceram na humildade, porque ele será tão simples que somente os simples poderão compreender. São tão simples que somente os simples poderão compreender. Veja, irmão, é necessário que, talvez ele diz assim, eu estarei deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Vem, se houver, ele crescerá e eu diminuirei. Amém. E eu creio que se cumpriu exatamente como ele falou. Ele diminuiu. Primeira etapa e a segunda etapa, mas agora partimos para a terceira etapa. Aí não é mais o William Branham. Esse não é o homem. Parar a tempestade não é o homem, é Deus no homem. Criar esquilo não é o homem, é Deus no homem. Aquela pele é igual a minha e a sua, mas o que estava escondido de trás dela, havia algo que o homem não podia ver, mas estava ali. Por quê? Porque irmão Branham disse, aquela mulher da ciência cristã disse, irmão Branham, eu gosto de suas pregações, mas eu tenho uma coisa contra você. Eu disse, o que é, irmão? Ele disse, você magnifica muito Jesus. Ele disse, se isso é meu pecado, irmã, eu espero que esse seja o pecado que eu leve para ser julgado naquele dia. Se isto é, eu magnificar Jesus, que seja o pecado que eu vou ter que apresentar diante de Deus. Isso porque Jesus era um homem. Ele disse, é verdade, ele era um homem. Ele disse, eu provo para você que ele era um homem. Ele disse assim, e ali está o Filho do Homem, né? Ele disse, eu provo para você que ele era um homem. Ele disse, então prova para mim. Ele disse, ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele era um homem. Ele disse, é verdade. Ele disse, quando ele disse assim, Lázaro sai para fora, quem que era ele? Quem que estava atrás dele? Alguém fez aquilo? Ele era um homem quando estava chorando, mas quando ele disse, no terceiro dia eu me levanto, quem é que falou isso? Quem é que estava naquele homem para fazer isso? Era o William Branham mentindo para os advogados. Era um homem, estava ali um homem de pele, mas quando ele disse esquilo, vem a existência daquele galho, ali não podia ser mais um homem, ali tinha que ser Deus atrás daquela pele, para chamar aqueles esquilos à existência, porque só Deus é criador, não há ninguém que possa criar.
nem o espírito mais astuto chamado diabo não pode criar, o mais próximo não pode criar, só Deus pode criar. Por isso, ali não podia ser apenas um homem, era Deus manifestado no homem. Mas quando isso se cumpre, quando essas coisas acontecem, nós vemos que vai diminuir nossos amigos. Não, e a Bíblia diz que já não andava mais com ele, já não caminhava mais com ele, quando ele partiu para estas pregações e ensinamento da palavra. Mas quando ele diz, hoje se cumpriu essa escritura, não é esse o filho de José? Olha, só vê natural, irmão. Eles só estão olhando a parte natural, eles não podem ver o que é espiritual, porque o que é espiritual é revelado pelo Espírito Santo, a semente eleita. Ele disse, hoje se cumpriu a escritura, e ele é o filho de José. Ele perguntou, Pedro, quem eu sou? Quem que eu sou? A revelação disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha, Pedro não estava olhando de uma maneira natural, porque Pedro conhecia Maria, Pedro conhecia José, Pedro conhecia os irmãos de Jesus, Pedro conhecia, ele mais do que nunca podia dizer, não, tu é filho de Maria e José, eu sou testemunha. Aqueles que eram testemunho ocular da vida natural de Jesus, na vida natural de José e Maria, testificaram pela revelação que ele era filho de Deus. Aqueles que não eram testemunho ocular, disseram, tu é filho de José. Mostrando, irmão, que não é os que estão mais próximos, não é os que estão mais próximos, não é inteligência, não é sabedoria do homem, mas é a revelação do Espírito, mostrará o propósito de Deus e o cumprimento das Escrituras. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, e ele lhe disse, Jesus disse para eles assim, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum. Olha os pedidores de milagres. Se você fizer, nós até podemos crer. Faz aqui. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Por que Elias não errou a casa dessa viúva? Não havia, Jesus não disse que havia muitas viúvas que estavam passando fome? Igrejas, viúvas, passando fome, pastores mortos nos púlpitos, mas havia uma viúva. Sabe qual é essa viúva? O profeta diz, era uma viúva que tinha o mesmo calibre, que tinha a mesma natureza, que tinha o mesmo espírito, que tinha a mesma fé, que tinha a confiança mesma que tinha Elias. Elias estava no monte e Deus disse, desce, que eu preparei uma viúva para te alimentar, Elias. O profeta diz, quando Elias saiu do monte, ele saiu direcionado à casa daquela viúva, ele não foi batendo em casa, pedindo comida. Deus dirigiu Elias na casa certa. Deus vai dirigir essa verdade na casa certa, na viúva certa, naquele que está esperando a multiplicação do azeite, a multiplicação da farinha. Deus vai descer e vai abençoar. Havia muitas viúvas, há muitas igrejas, há muito povo na terra hoje, mas há uma classe especial que Deus vai dirigir a palavra especial, a mensagem especial, e Deus vai chegar ali e abençoar aquela viúva. Não precisou mais nada, Deus já tinha determinado lá em cima, olha, eu tenho uma viúva. O profeta disse, sabe por quê? Porque ela era do mesmo calibre de Elias, ela permaneceu fiel, ela amou a Deus, ela não vendeu o seu corpo, ela permaneceu na sua casa,
ela permaneceu como uma verdadeira viúva, esperando a salvação bater na sua casa. Irmão, aqueles que foram fiéis, Deus tem uma forma de levar a mensagem até ele. Não importa como seja, você não vai ficar enganado. Deus não vai te deixar engaiolado hoje. Deus vai te libertar sim. Quem sabe, enquanto Elias descia do monte, quantas viúvas, quem sabe, que ele passou. Quem é esse velho barbudo? Tomara que ele nem chegue aqui. Olha o tipo desse homem. Ele parecia mais um mendigo, mas ele não nem ia olhar mesmo. Pode falar o que quiser, chama de feio, barbudo, mendigo, isso não é nada. Mas ele ia passo a passo, e havia um Espírito Santo com uma bússola dentro dele, como um imã e como uma estrela que guiava aquele homem. Cada esquina que ele virava, cada encruzilhada que ele virava, não era ele, era Deus dirigindo os seus passos para encontrar uma mulher que precisava ouvir a sua voz. Aquilo era a voz da ressurreição, porque elas estavam morrendo de fome, ela e seu filho estavam morrendo de fome, mas a mensagem de Elias traz ressurreição, a mensagem de Elias traz poder para viver. Graças a Deus por isso. Jesus está se referindo, Jesus está lembrando dessa liderança do Espírito nos dias de Elias. O que nós vimos? Mombrana veio, o profeta veio, cumpriu as escrituras e assim por diante, fez milagres, sinais, se foi, ficou viúva. Cadê? Filho morrendo, todos os problemas que veio, não, mas tem uma promessa. Ele ficou lá durante aquele tempo, 3 anos e meio, mas havia uma viúva que aguentou esperar o tempo certo. Ela não avançou sem autorização, ela permaneceu fiel. E Deus tem um compromisso com os fiéis, porque o profeta diz que quando você é sincero, Deus vai te dirigir a alguma luz e Deus vai te abençoar. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Havia muitos, mas tinha um que tinha o endereço certo, tinha uma bênção reservada para ele, tinha uma vitória para ele. E sabe como que veio essa vitória? Porque uma empregada, irmão, quem esperava que uma empregada ia trazer a cura para o patrão? Uma empregada doméstica, uma prisioneira, uma escrava, na casa de Naamã, chegou, que era membro da igreja de Eliseu, cria em profeta, porque ela era uma escrava judia, foi levada ali, mas ela cria, era escrava, mas era crente. Nós estávamos escravos, mas nós éramos crentes. Nós estávamos fechados numa denominação, mas nós críamos em Deus. Nós estávamos num sistema feito pelo homem, mas nós críamos nas promessas de Deus. Aquela menina cria, mesmo estando como escrava. O que ela disse? Olha minha ama, nós temos um profeta, Eliseu, se seu marido, se o meu patrão foi lá, ele vai ser curado. E se ele não ouvisse, irmão, na simplicidade daquela mocinha, uma palavra dessa, se ele não desse ouvido, não, isso aí é um João ninguém, isso aí é um coitado, porque ele arruma tudo que não presta para jogar, quando as coisas começam a florescer, não, isso é um João ninguém. Quem era aquela menina? Ela era uma escrava, mas ela sabia onde estava a verdade, a palavra, Eliseu, o assim diz o Senhor, ela sabia, e ela sabia que aquilo era verdade. E, na verdade, Naamã ouviu, e vocês conhecem o resultado. Quando Jesus terminou de pregar isso para eles, quando a Escritura se cumpriu, terminou de pregar, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por que não se alegraram, irmão? Ele estava contando as bênçãos, a vitória. Por que não se alegraram? Porque era semente caimita, eram reprovados, não estava na linhagem correta, não podia dar ouvido a essas coisas, porque o incrédulo não se alegra com a vitória dos crentes, dos sinceros. Quem gosta da derrota dos outros é o diabo.
Nós alegramos quando o irmão se alegra, nós sofremos quando o irmão sofre, nós trabalhamos junto para o levantamento espiritual, nós queremos ver as bênçãos de Deus caindo na igreja, mas o incrédulo não se alegra com isso. Eles se encheram de quê? De ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade. O expulsaram da cidade. Não quiseram mais no seu convívio, na sua cidade, né? Não quiseram mais na sua cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O que você vai fazer no meio desse povo? Vai continuar batendo lá? Pregando para eles? Não, Jesus não fez isso. Jesus deixou ele lá e saiu. É isso que o eleito tem que fazer. Não é bater, não. Retira-te. Retira-te. Se eles querem te perseguir, te matar, retira-te. O profeta diz. E sabemos quão peculiar foi essa leitura da Escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção do versículo 1 e 2 dessa leitura, Isaías 61, 1 e 2. Mas ele leu até esse ponto onde o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os quebrantados de coração, e para dar cura, ou curar os doentes, e dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele sabia qual era a escritura concernente a ele. Amém? Agora, abra sua Bíblia lá em Isaías 61. Isaías 61. Ele diz assim, olha: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos cegos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí? Não tem um recinto da Escritura aí? Tem ou não tem? Vocês notam aí, ó? Para frente está escrito assim, ó: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, não é isso? Só que ele não leu esse. Ele só leu até o ano aceitável do Senhor. Sabe por quê? Olha por quê. Presta bem atenção por que Jesus não leu isso aqui. Olha aqui. Curar os doentes, dar vista aos cegos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou. Pois depois disso, era para trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda. Quero que vocês notem bem isso aqui. O restante disso teria que se aplicar à sua segunda vinda, não o rapto, porque o rapto já está julgado aqui, nós já estamos saindo. Nós temos que ver que esse juízo que Jesus deixou de cumprir, que haveria de se cumprir em sua segunda vinda, tinha que estar relacionado a Lucas 17:30. Quem que pregou a mensagem, o julgamento? Quem que pregou a mensagem, eu acuso essa geração? Quem foi que pregou a mensagem de julgamento para essa geração, para esse povo? Foi o cumprimento de Isaías 61, na metade do versículo 2 em diante. Era o Filho do Homem cumprindo aquilo que Jesus não podia cumprir naqueles dias, mas Jesus cumpre agora, nesses últimos dias, porque agora nós estamos no auge, nós estamos no tempo do cumprimento desta Escritura. Por isso vocês veem o profeta dizendo: eu acuso essa geração. Como que um homem nascido de mulher, como nós, pode usar a palavra eu acuso? Porque se ele dissesse: o Senhor acusará esta geração, o Senhor matará esse povo, o Senhor destruirá esse povo, ele não usou o termo Senhor, ele disse eu, pronome pessoal, porque esse eu, quando ele foi ecoado da boca de William Branham, esse eu não era filho de Charles e era Branham, não. Esse eu que saiu da boca dele era Jeová, Elohim, o poderoso Deus.
dando cumprimento às Escrituras para o nosso dia. Porque ele diz que isso viria para o tempo da sua segunda vinda. Está bem claro na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. E então ele parou, pois, depois disto, era para trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda, não sua primeira vinda. E ele parou, e se virou e disse, hoje se cumpriu essa escritura. Como isso foi tão direto? Que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, de que ele pôde deixar isto claro para o povo? Hoje, essa escritura se cumpriu. Pois aqui estava ele, o Messias. Entretanto, eles não criam nisso. Aqui estava ele, o ungido, para aquela hora. Seu ministério, em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser que ele era. E, no entanto, eles não conseguiam crer. Que declaração! Mas ele podia dizer hoje, se cumpriu essa escritura. Creia ou não creia, veja ou não veja, eles vão ser julgados pelo cumprimento daquela escritura. E se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele, pois ele estava ali mesmo, fazendo exatamente o que as escrituras, todos os profetas tinham dito que aconteceria naqueles dias. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso, deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias, eles teriam conhecido, porque ele disse, cumpriu-se a escritura. Agora ele diz assim, penso a respeito de hoje. E hoje? Vamos perder os amigos? Vamos dizer que essa escritura se cumpriu? Amém? Amém. Glória a Deus, amém? Olha aqui. Ele diz assim, observem a exatidão que a escritura dá a isto. Observe que isto, para mostrar, aqueles que desejam crer, aqueles que desejam ver, lembram-se que Jesus parou no meio de uma escritura, porque parte dela já havia sido cumprida então, o restante para a sua segunda vinda. Estou lendo outra mensagem, não é mais, hoje se cumpriu essa escritura, estou lendo agora, qual é a atração sobre a montanha, o irmão Branda se referindo de novo, que essa parte era para sua segunda vinda, não para o rapto, mas para sua segunda vinda. Para quê? O que ele viria cumprir na segunda vinda? Para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados de coração, e parou. Não trazer julgamento aos gentios, não, até sua segunda vinda. Isso quer dizer, a segunda vinda de Cristo, ela vai cumprir aquilo que o Filho do Homem, na sua primeira vinda, sabia que não era para o seu dia. Ele estava trazendo o ano aceitável, mas o julgamento por rejeitar o ano aceitável, o julgamento por rejeitar o cumprimento da palavra, teria que ser na sua segunda vinda, quando o Filho do Homem haveria de se manifestar. Esse Filho do Homem não é outro, o Filho do Homem é o próprio Jesus. Lembrando que Jesus é o Filho do Homem. Só que na primeira vinda, ele criou um corpo para ele próprio, no ventre de uma mulher, ele entrou dentro desse corpo, ele enfrentou o diabo no deserto, ele foi batizado, ele enfrentou o diabo, ele foi para o monte da transfiguração, e Deus então fez dele ali, Deus vindicou aquilo ali, deu adoção para ele. Agora, na sua segunda vinda, ele não vai pegar esse corpo, porque esse corpo veio para morrer e derramar o sangue, para liberar o seu espírito, para voltar para nós. Mas na sua segunda vinda, ele não precisa vir para morrer, ele vem para levar o seu povo.
Ele vem para levar a sua igreja, Ele vem para transportar o seu povo. Então ele diz, veja bem, e parou, não trazer julgamento aos gentios até sua segunda vinda. Por isso você tem que ler a mensagem, eu acuso essa geração. Ou julgamento, e tantas outras. Observe, essa escritura aqui, como se assemelha a essa? E ele, Elias, tornará os corações dos pais aos filhos. Agora, falando de Malaquias 4, não misture isto, ou Malaquias 3. João, Elias, o qual veio nos dias anteriores à primeira vinda de Cristo, tornou o coração dos velhos pais, patriarcas, a mensagem dos filhos, a nova mensagem. O que João fez? Trouxe o coração dos pais a quem? A Jesus. Não é isso? Agora, essa segunda vinda, na manifestação da palavra, mais uma vez, o que vai acontecer? Nós somos levados a converter ao coração de nossos pais. E agora observe, e o coração dos filhos a dos pais, em sua segunda vinda, bom, se a segunda vinda é só o rapto, então nós vamos ter que esperar ele aparecer lá, então, nas nuvens, para buscar, e ele vai cumprir tudo isso, trazer julgamento, pregar eu acuso dessa geração, pregar também o julgamento, converter os corações. Não, quando ele aparecer lá, já até o casamento já aconteceu aqui embaixo, segundo a mensagem do profeta, até o casamento já aconteceu aqui. Amém? Por quê? Porque o profeta diz, eu acuso essa geração por crucificar a Jesus mais uma vez. Não é isso? Ele diz assim, vocês dizem que a noiva casou, mas cadê o noivo? Eu pergunto, cadê o Jesus que foi crucificado a segunda vez? Me mostra onde é que ele está. Assim como ele foi crucificado, e você nem sabe apontar como, porque ele é a palavra, esse mesmo que veio para o casamento, veio da mesma maneira, foi crucificado e vocês não puderam ver, veio para o casamento e vocês também não podem ver, mas há um povo que vê. Amém. Ele diz, agora observe, o coração dos filhos a dos pais em sua segunda vinda nos últimos dias. Ele retorna à fé apostólica novamente. Vê? Quão perfeitamente concordo com as Escrituras. Agora, era o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, agora vemos que há luz no tempo do entardecer. O que é isto? É o topo, o monte topo da árvore. O final. Amém. É o final. Deixa eu pegar mais isso aqui. É o final. Ele diz assim, agora, e o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo, mas agora é história. Já se passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje tem se cumprido esta escritura. Qual é que o profeta está citando aqui? Está citando exatamente Apocalipse 10, de 1 ao 7. Hoje tem se cumprido esta escritura. Amém. Agora, ele diz assim, pensa a respeito de hoje e note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha, e minha escritura anotada, foi São Lucas 17:30,
onde Jesus estava se referindo a esse dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, rica e, no entanto, podre na política de igreja, política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele disse: como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Nota o que ele disse ali: no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará, quero atrair a sua atenção. Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta. Isso foi o que ele fez. Ele provou o seu ministério, sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era o Filho de Deus. Ele disse que era o Filho do Homem. Agora, hoje, ele é o Filho de Deus. O quê? Ele regressou. E agora, ele está na forma de Espírito Santo. A pessoa que não se vê. Contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio, ele se assenta no trono de seu Pai. O que ele será filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. Esta era através da era da igreja, Filho do Homem, o Filho de Deus, e na outra era, Filho de Davi, 3 filhos. Mas note aqui, ele disse, no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada, que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. Isso no fim da era da igreja. Ela ficou tão atrapalhada, que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revela, como aquela atrapalhação ontem foi oportuna, e espero que você não falhe em ver isso. Está falando da dor de parto, quando ele foi pregar, e a Bíblia estava com sua página grudada, e ele estava dizendo, como foi ontem. Temos tido a revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu, antes que o filho fosse formado, ou existisse, aquele tinha sido prometido antes que o filho prometido aparecesse. Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne. Deus, Elohim. Como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude. Elohim é a plenitude da divindade. Isso quer dizer que voltou só a unção para o profeta. Voltou só a unção em Apocalipse 10:1. São dualistas, dentro da própria mensagem, incrédulos. É isso que o diabo quer. Mombrana disse que aquele Senhor que desceu do céu, aquele Senhor era Elohim. Elohim não é parte de Deus, Elohim é Deus mesmo, em sua plenitude. Elohim desceu e fez silêncio no céu por quase meia hora. Claro, o barulho é aqui embaixo agora. Elohim, ele era a plenitude. Elohim, a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá, quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse, meu Senhor. Havia 3, e lá em Sodoma, Ló viu 2, e disse, meus senhores. Quem que são os Ló hoje que estão vindo 2? Irmão, porque os trinitarianos estão aí aos milhares, mas tem um grupo que é dualista. E o que é dualista é parente daquele que viu um só. Porque Abraão é o tipo do verdadeiro. E Abraão viu um só. E Ló viu 2, não 3. Ló viu 2. Então nós sabemos que esses que querem provar que Jesus não é a palavra, é os Ló. Não quer dizer que não são parentes sim. São tão parentes que Abraão brigou por eles. Foi atrás deles, parente, porque é isso mesmo que deu, só problema. Só problema. Cada lugar que esse Ló ia com a dualidade era problema. Arrumava briga e quem tinha que acabar com a briga era quem tinha verdade. Chegava lá, pregava a verdade, desmanchava a dualidade, desmanchava as maracutaias que eles faziam, porque quem tem a verdade é Abraão. Porque com a dualidade, Ló nunca sairia de Sodoma sozinho. Saiu porque Abraão intercedeu por ele. Enquanto Elohim estava ali, estava sustentando aqueles 2 anjos que foram lá. Estavam presos. Então quem é que está dizendo que Jesus não é a palavra,
que é somente a unção que estava sobre o irmão Branham. Não, isso são os dualistas, mas nós sabemos que era Elohim mesmo, era o Todo-Poderoso. Estou falando da mensagem Parado da Brecha também, onde o profeta disse que aquele Elohim era Deus. Então veja bem, quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse: meu Senhor. Havia 3, e lá em Sodoma lá viu 2, e disse: meus senhores. Os dualistas estão ao redor da mensagem, são parentes da mensagem. Aí o profeta diz: falta de revelação. Falta de revelação. Porque quando Abraão viu, ele nem foi estudar. Quando ele olhou, falou: meu Senhor. Ele já era revelado. Ele ouviu a voz, ele tinha ouvido a voz, ele tinha tido visões. E quando aquele homem veio, mesmo sem ele ouvir a voz, que ele olhou pelo caminhado dele e disse: ele é meu Senhor. Irmão, você tem ouvido a voz do 7º anjo, você tem ouvido a palavra, você tem acompanhado as mensagens, você tem acompanhado o crescimento que Deus tem dado para nós. Quando você vê, você sabe que é Ele, você vai identificar que é Ele mesmo, meu Senhor. Falta de revelação. Então note o que aconteceu aqui, quando Ele apareceu, quando Ele se deu a conhecer. Não poderia ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelar entre seu povo novamente. Entre quem? Não o de fora, não os dualistas. Quando ele se revelar entre o seu povo novamente. Hoje, essa promessa desta hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe. Ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje, essa escritura se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês. Então, meu irmão e irmã, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximo estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou esse dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximo estamos da vinda do Filho de Deus então? Quão parecida é a manifestação das escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, o que ele foi a promessa para a igreja. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs, estamos no fim do tempo. E agora a semente real e a semente natural está tomando caminhos distintos. A semente na real, pela revelação, diz amém, aquilo que Deus está cumprindo hoje. A semente natural rejeita e parte por outro caminho. Vamos terminar com isso aqui. E não temos um outro tipo. Tenho que tipificar a escritura porque não tem instrução suficiente para apresentar palavras e coisas assim. Faço tipificação. Mas se vejo nas sombras, se eu nunca tivesse visto a minha mão e visse a sombra, eu saberia que tenho 5 dedos. E é desse modo que tem de se observar os tipos da escritura do Antigo Testamento. O que faz isso é sombra disso. E Jesus disse que Sodoma era a sombra do fim do tempo agora. E as próprias escrituras que foram prometidas a Sodoma, as próprias escrituras que estavam correndo em Sodoma, que Jesus que se repetiriam de novo nesse dia, são dadas a conhecer bem diante de nós hoje. Deus os abençoe.
não falhem em ver isto. E se eu não os ver aqui no ano que vem, quando eles subirem a escadaria de ouro, espero encontrar com vocês lá em cima. Deus abençoe. E realmente, depois que ele pregou essa mensagem, no outro ano ele não pôde encontrar mais eles, porque ele partiu antes. Mas essa escritura está cumprida diante de vossos olhos. Amém? É tempo de enxergar as promessas de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Amém, graças a Deus. Sabe por quê? Vamos ficar em pé? Ele se manifesta para quem está esperando ele. A samaritana disse: eu sei que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Eram pessoas que estudavam a Bíblia e sabia qual era a evidência quando ele aparecesse, qual era a evidência que ele estaria fazendo quando viesse. Uma mulher que não era uma religiosa, ela não era uma crente, ela era uma mulher de má fama, mas ela tinha uma esperança de ver. E a condição dela não impediu que ela visse. E outros que têm uma vida limpa, uma vida santa, mas não tem expectativa para vê-lo, não verá. Mas se você tiver, não importa a sua vida, se dentro da sua alma você tem anelado por ver ele, ela diz: eu sei que quando o Messias vier, ele fará isso. Jesus disse: eu sou ele, eu sou ele, porque ela sabia o que ele faria. Nós sabemos qual é a evidência da presença dele entre nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos levantar nossas mãos. Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, que palavras poderia ainda ser dita diante de tantas verdades que temos ouvido nesses últimos tempos, quando o Senhor mesmo e tem, Pai, derramado sobre o teu povo algo tão especial, tão